Vamos iniciar então o momento aqui da palavra, né? Hoje, pela manhã, com a graça de Deus, pleno domingo, dia dos pais, nós nos reunimos, tivemos uma meditação no Salmo 126. É interessante que um dia onde houveram mortes, coisas que trazem dor ao coração, tristeza de muitos, especialmente um pai falecendo nos dias dos pais, né? Cemitério cheio de pessoas, nesse domingo frio, nessa data comemorativa, nós meditamos num salmo que fala justamente sobre lágrimas, né? Sobre dor, sofrimento. E o Salmo 126 fala que aquele que semeia com lágrimas, eles vão colher com alegria. E o interessante desse texto é que as pessoas focam somente no colher com alegria, mas não se dão conta muitas vezes que antes de colher com alegria, é necessário plantar, né? Semear com lágrimas. E as pessoas não querem, elas querem somente semear, só querem colher com alegria. Se fosse possível plantar com alegria e colher com alegria, seria essa a nossa opção. Mas a Bíblia diz que é necessário sofrer para entrar no reino de Deus. No mundo nós teremos aflições, mas ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então foi esse assunto que nós meditamos pela manhã. Nós teremos momentos de tristeza e momentos de alegria. É o que acontece aqui com o povo de Israel, nesse tempo de Jeremias. Domingo passado nós meditamos um capítulo longo, né, com 40 versículos. Hoje o capítulo é curtinho, tem apenas 10 versículos, mas traz uma mensagem muito boa. Nós entendemos aqui que Deus dá várias oportunidades para o povo de Israel. É um povo rebelde, é um povo que prefere fazer a sua própria vontade, prefere a idolatria, porque a idolatria favorece as suas vontades e desejos carnais. Servir a Baal é tranquilo, porque as pessoas podiam cometer todo tipo de pecado, todo tipo de coisa que Deus condena, mas que agrada a sua vontade carnal, que Baal não se incomoda com isso, né? Mas Deus proíbe essas coisas, essas práticas que nos fazem mal, inclusive, mas que o nosso corpo gosta. É quase como a questão do doce, né? As pessoas que gostam de comer doce, geralmente não podem comer doce, são proibidas de comer. Porque ou estão acima do peso, como eu, ou... Eita, voltou aqui o som. Tá bom aí? Tá normal? Não tá bom. Pra gente estava baixo aqui, mas do nada voltou. Aí baixou? Tá dando para ouvir bem? Então tá bom. Então, abaixa só um pouquinho o microfone e aumenta o retorno dela. Som. O meu é o primeiro, o microfone é o primeiro. Som. Ah, não, é o segundo, desculpa, porque esse aqui é o sem fio. Isso aí. Aí aumenta um pouquinho o fone dela, só um pouquinho. Som. Aumentou um pouquinho aí? Aumentou um pouquinho? Aumentou, tá bom? Beleza. Então nós vemos que Deus deu várias oportunidades para Israel, mas Israel prefere um tipo de religião que favorece aquilo que eles gostam de fazer. E abandonaram a Deus, porque Deus diz a eles, para eles não fazerem exatamente aquilo que gostam de fazer. Assim como eu estava falando aqui a questão do doce, né? Para quem está acima do peso como eu, tem que ficar evitando o doce, mas é tão gostoso um docinho, né? Inventaram agora esse tal de morango do amor, que é terrível esse negócio, né? É açúcar puro, né? Um monte de açúcar, mas é tão gostoso, né? E todo doce que é gostoso, ele é bem doce, né? Atrapalha nosso desejo, nossa vontade de ficar com um corpinho slim, né? Um corpinho fino. Mas exatamente assim, né? E aquilo que é saudável, geralmente são coisas que a gente não gosta de comer. Quando é saudável, é um negócio sem graça. É um negócio que não...
Você não tem, ai, que vontade de comer, né, uma cenoura crua, né? É uma coisa difícil, ninguém quer coisa desse tipo, né? Vontade de comer um brócolis sem sal, só mal cozido ainda, né? O negócio não está nem cozido, nem cru, nem tem essa vontade de. Muito difícil uma pessoa assim. Mas geralmente nós gostamos daquilo que faz mal para o nosso corpo. Assim também é a questão do pecado. Tudo aquilo que a nossa carne gosta de fazer é pecado. É um negócio impressionante, né? Aquilo que a gente quer fazer é proibido, nós não devemos fazer. E justamente não devemos fazer porque isso faz mal, ou faz mal diretamente para nós, ou faz mal para o nosso próximo, ou faz mal para a comunidade como um todo. Deus não proíbe as coisas porque Ele tem prazer em cortar o nosso barato, não é essa a ideia. Mas Deus proíbe justamente porque são coisas que fazem mal para nós. Quando Deus coloca ordem nas coisas é para que nós possamos viver bem. E o povo de Israel não conseguia entender isso e se recusava a obedecer a Deus, se arrepender do mal que estavam fazendo e se voltar para Deus. Hoje em dia se discute muito a questão do aborto, né? Há pessoas que são bem radicais nessa questão, há pessoas que deixam correr solto, acham que está tudo certo, cada um decide o que quer fazer da sua vida. Mas nesse tempo existe uma coisa ainda pior do que a questão do aborto, a coisa mais polêmica. Nesse tempo, as pessoas pegavam os seus filhos e sacrificavam em cima do altar para o Deus que eles tinham como Deus, né, para aquele ídolo, Baal. Então eram coisas absurdas que eles faziam. E eles faziam isso com a intenção de ser próspero, de ter prosperidade, subir na vida. Então era assim que estava Israel. Mas o que é interessante é que o capítulo 24 vai comparar um povo só, vai colocar esse único povo em duas categorias. Havia em Israel dois grupos de pessoas, vamos dizer assim. Uma maioria, que ele vai identificar aqui no versículo, nos primeiros versículos, como figo ruim, umas cestas de figo ruim. E o outro grupo, uma cesta de figos bons, saudáveis. Justamente o que está acontecendo em Israel é que Deus está mostrando aqui para Jeremias, é o que nós vamos ler agora e buscar entendimento nisso, né? Então vamos à leitura. Jeremias capítulo 24, começando no versículo 1, diz assim: E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. E os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou: O que você vê, Jeremias? Eu respondi: Figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu considero esses figos bons, os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a esta terra. E eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nessa terra, como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objetos de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome, a peste
até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Pois bem, nós então, pela palavra que Deus dá aqui ao profeta Jeremias, algo que é interessante. Nem todo o povo está corrompido. Nem todo o povo está aqui destinado a ser destruído por causa do zelo, por causa da ira de Deus. Há uma parte do povo que Deus olha para esse povo e fala: esse povo aqui vale a pena. Esse povo aqui realmente merece o meu favor, merece ser ajudado. Enquanto ele olha para uma outra parte que fala: esse aqui não tem jeito para eles. Esses aqui vão sofrer, porque não se recusam a se arrepender dos seus pecados, das suas maldades e me buscar e me adorar. Então são dois grupos de pessoas aqui que Deus faz uma comparação aqui, um exemplo, como cestos de figo. O texto não diz exatamente se Jeremias está tendo uma visão ou se realmente ele está vendo diante do templo 2 cestas de figos. Talvez alguém que saiu correndo depois da invasão dos babilônios e deixou cair, ou deixou por ali, ou foi atacado e morto ali, e aí os soldados deixaram as cestas ali. O texto não fala sobre isso, como que isso aconteceu. Mas ele fala que Jeremias vê esses 2 cestos. Não sabemos exatamente se Jeremias provou os figos, ele experimentou os figos do cesto bom, do cesto ruim, ou se apenas de olhar ele já sabia quais figos eram bons e quais figos eram ruins. Mas o fato é que Deus traz essa comparação e pergunta primeiro para Jeremias, que está ali. Não sabemos se é uma visão ou se isso já aconteceu de fato. Jeremias ficou em Israel, não foi levado com os exilados, e ele está vendo esses 2 cestos. Deus pergunta para ele: o que você está vendo aí, Jeremias? O que você está vendo? Jeremias falou: eu estou vendo figo. E eu vejo 2 cestas. Né? Eu vejo que há uma cesta de figo que são figos que são interessantes. Eles parecem ser muito bons para comer, para experimentar. Mas eu vejo também um outro cesto que tem figos que são ruins, e de tão ruins que são intragáveis, não dá para engolir. É difícil. Então, Deus fala para ele: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu considero esses figos bons, os exilados de Judá. Nós que estamos acompanhando essa história, estamos acompanhando esse fato narrado aqui no livro de Jeremias, nós podemos lembrar que havia uma palavra da parte de Deus, dada pelo profeta, dizendo ao povo assim: olha, esse lugar vai ser invadido, porque o rei se recusa a se arrepender dos seus pecados e conduzir o povo na direção certa. Os sacerdotes também se recusam a isso. Os profetas também estão profetizando falsas profecias. Então não tem mais jeito. Então, se você consegue entender que há um risco iminente aqui, que esse lugar vai ser invadido e que não tem mais jeito, esse lugar está tão corrompido, e você também está indignado com isso, você tem uma chance. Você pode se entregar ao exército da Babilônia. E aí você vai ter a sua vida poupada. Então o profeta dá essa palavra para o povo, e aqueles que acreditaram na palavra de Deus através da boca do profeta, eles fizeram isso, eles se entregaram para o exército da Babilônia, e como eu disse para os irmãos, como uma estratégia de guerra, eles acolhiam essas pessoas, ou essas famílias, quem quer que fosse até eles, sem os matar. Acolhiam e recebiam eles lá no meio dos babilônios. Por quê? Isso iria favorecer que outras famílias também se entregassem. Quem visse: olha lá o fulano e a família dele, eles fugiram e foram em direção ao exército, e eles não mataram eles.
vamos fazer isso também. Então isso incentivaria outras pessoas a fazer o mesmo, que iria enfraquecer a defesa de Israel e a favorecer a invasão do exército babilônico. Era uma estratégia de guerra isso. Mas por trás disso, antes de ser uma estratégia, antes de ser qualquer sabedoria humana, havia um plano de Deus. Deus havia dito para eles fazerem isso, para eles saírem ali daquela ideia de segurança que eles tinham em Israel, que era uma falsa ideia de segurança. O rei estava mentindo, os generais estavam mentindo, os sacerdotes, os profetas estavam mentindo. Não havia paz e não havia segurança em Israel. Então aqueles que desconfiaram, vamos dizer assim, daquela falsa segurança que foi pregada para eles, e acreditaram, deram crédito à palavra do profeta, eles saíram e foram buscar exílio na Babilônia. Então por isso que ele fala aqui, Deus fala, que ele considera esses figos, no versículo 5, né? Considera esses figos bons como os exilados de Judá. E Deus expulsa essas pessoas daquele lugar, não para o mal deles. Deus expulsa eles de Israel e leva eles para a terra dos babilônios com o propósito de fazer a eles o bem. Mas lembra que nós estudamos hoje pela manhã sobre o semear com lágrimas? Imagina se você hoje ouve uma palavra, um alerta aí pela televisão, pelas redes sociais, seja por onde for, dizendo, olha, nós temos que deixar as nossas casas, porque agora o Brasil está sendo invadido aí, sei lá, talvez pelos Estados Unidos, e diz que vai destruir todo o país. Né? E você tem que deixar a sua casa, você batalhou tanto para fazer, para arrumar, para deixar bonitinho, para deixar ajeitadinho. Às vezes você levou tanto tempo para comprar um terreno, ou uma casinha, ou um apartamento, alguma coisa assim, batalhou tantos anos para isso, para você ter o seu cantinho, e aí vemos, não, você vai ter que deixar, porque tudo isso vai ser destruído. Então é muito triste isso. E ainda se você tivesse que deixar para ir para um lugar próximo, talvez, como aconteceu em outros estados aí, um alerta de enchente, e pessoas tiveram que deixar suas casas para ir para morar na casa do parente, isso já é bem triste. Imagina você ter que sair da sua casa para ir para um outro país, para morar com pessoas que falam outras línguas que você não entende. Então, imagino que essas pessoas ficaram bem tristes. E eram pessoas que Deus chama aqui de figos bons, de pessoas que eram bons frutos, e que valiam a pena, mas Deus teve que tirar essas pessoas do meio daquela multidão de figos ruins para fazer o bem para elas. Mas a princípio aquilo não foi um momento de alegria, foi um momento de muita dor, muita tristeza. Mas como diz o Salmo 126, semearam com lágrimas para colher com alegria. Depois o próprio Salmo começa falando, inclusive, que quando o Senhor fez eles voltar para a terra, então aquilo foi como um sonho, né? E eles se encheram de alegria. Por isso que o Salmo casa bem com esse texto aqui de Jeremias 24. Mas o que isso nos ensina nos nossos dias? Nós vivemos num mundo onde existem aqueles que realmente são servos de Deus, que realmente pertencem a Deus e que fazem o bem, mesmo vivendo no meio de figos ruins, né, de pessoas más. São pessoas boas que fazem o bem, não se apegam ao mal e sofrem por isso, sofrem por fazer o bem, semeiam com lágrimas. Mas o texto, como também Jeremias 24 nos diz aqui, diz que haverá uma recompensa para esses que sofreram por amor a Deus, para obedecer o grande mandamento do Senhor Jesus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Deus vê coisas boas, tem planos bons. Versículo 6 ele fala assim: olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta para essa terra. Então há coisas na nossa vida que acontecem muitas vezes que nós às vezes nos entristecemos. Às
vezes Deus nos tira coisas que nós batalhamos tanto para conseguir, para conquistar. Às vezes nós vamos para lugares que nós não queremos ir, e talvez ficamos nos perguntando, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Mas a Bíblia fala que Deus fala que Ele sabe que os planos que Ele tem para nós são planos bons. E o que Ele deseja para nós são coisas boas. Nós não sabemos, nós não entendemos, nós não conseguimos enxergar de imediato. Mas quando então nós vemos o plano de Deus dando certo em nossas vidas e começa a fazer um certo sentido, então nós nos enchemos de alegria. E assim estava acontecendo aqui em Israel. Estavam passando aqui por um momento, aqui era o momento de derramar lágrimas. Aqui era o momento de ter que abandonar a terra, mesmo não sendo parte daquele grupo de pessoas que estavam praticando a idolatria, o adultério, o roubo, a opressão. Mesmo sendo um povo que estava sendo obediente a Deus e guardando o mandamento, guardando a lei de Deus, eles tiveram que deixar a sua terra e as suas casas. Então foi o plantar com lágrimas, o semear com lágrimas aqui. Mas olha como Deus é maravilhoso, tinha para eles um plano que eles não sabiam ainda, mas foi profetizado a favor deles, que Deus não os derrubaria. O versículo 6 fala, né? Eu os edificarei e não os derrubarei, eu os plantarei e não os arrancarei. Ainda que todo ser humano, quando vem a esse mundo, às vezes tem aquela ideia, né, de que o ser humano vem para o mundo como uma folha em branco, né, um ser puro, inocente, que não tem maldade. Só que basta você ter um filho ou dois, que você vai saber que mesmo crianças de colo, ou às vezes até dentro da barriga, como no caso de Caim e Abel, já briga, já tem maldade, já quer o que é meu, né, a minha chupeta ali ninguém pode pôr a mão, né, o meu brinquedinho ali, não quero dividir com ninguém, não quero repartir com ninguém. Já há uma maldadezinha ali dentro, já trabalhando. Às vezes são rebeldes com os pais, né? Então não tem esse negócio de nascer puro. Mas há pessoas que vão além disso. Há pessoas que alimentam a maldade que há dentro delas, que se rebelam contra Deus, se rebelam contra o seu próximo, são egoístas e querem só satisfazer a vontade do seu próprio coração. Esses são os filhos ruins. Mas para aqueles que lutam contra a maldade que há no coração, para aqueles que lutam para fazer o bem, versículo 7, Deus diz que eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Não são pessoas que são voltadas para Deus de coração, mas Deus fala, eu vou fazer isso por eles. Então mesmo quando nós buscamos a Deus e adoramos a Deus e nos dedicamos a nossa vida a Deus, isso é Deus que faz em nossas vidas. É Ele que merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. É Ele que tem que ser louvado, é Ele que tem que receber todo o reconhecimento de glória e de honra, porque a nossa inclinação, desde pequenos, é para o mal. É uma inclinação para fazer o que é mal, o que é ruim. Já dei esse testemunho aqui uma vez de um filme que eu assisti baseado em fatos reais. Uma pessoa experiente em resgatar pessoas que estão naufragando no mar, por qualquer motivo que seja, ele dá um testemunho, ele fala assim que certa vez ele viu um casal que estava num barco e por algum motivo esse barco deu pane e começou a afundar. E esse casal, apenas ali com as boias, mais um mar agitado, começaram a se debater e começaram a afundar. E ele viu o casal, o homem, né, provavelmente o marido, ele subia nos ombros da sua mulher, da sua esposa, para não afogar. E com isso ele estava afogando ela no mar.
É o instinto de sobrevivência. Na hora do pânico, na hora do desespero ali, eu quero salvar a minha vida. Eu quero resgatar a minha vida. Quem eu vou matar ou quem vai morrer para que eu viva, isso não importa. Eu quero ficar vivo. Talvez no momento que se dê para refletir ou pensar, talvez eu prefira que eu morra do que a pessoa que eu ame morra. Mas na hora do desespero, o instinto de sobrevivência diz que eu devo prevalecer e a outra pessoa não importa. Isso é o que há dentro do ser humano. É algo difícil, tem que ter uma luta diária para nós pararmos de pensar somente em nós ou no nosso bem-estar e começar a pensar no bem-estar da outra pessoa. Mas mesmo nós sendo assim, tendo esse instinto, essa coisa que é natural do pecado que habita em nós, Deus olha favoravelmente para aqueles que lutam contra esse mal. E não para aqueles que alimentam essa maldade no coração, mas para aqueles que lutam contra isso. Deus então dá uma promessa de que dará àqueles que temem a Ele e guardam o mandamento dEle, um coração totalmente voltado para Ele. Isso é uma promessa boa, porque por vezes nós somos criticados como cristãos, as pessoas veem em nós algum erro, alguma falha, já logo apontam um dedo acusando, olha lá o crente fazendo isso, fazendo aquilo, de errado e tal, ainda diz que é crente. Isso é muito triste de ouvir, porque eu pelo menos tenho uma ideia de sempre dar um testemunho bom, sempre dar um bom testemunho de cristão, de pessoa. Mas nós somos falhos, nós erramos, cometemos erros muitas vezes. Mas nós podemos sempre nos voltar para Deus pedindo perdão, nos arrependendo, como nós vimos hoje pela manhã, né? Podemos confessar os nossos pecados e tirar esse fardo das nossas costas e confiar que um dia Deus nos tornará seres perfeitos, que não mais cometerão erros e que não mais cometerão pecados para desagradar a Deus, mas teremos o nosso coração totalmente voltado para Deus. Mas para aqueles que se rebelam contra Deus, para aqueles que não querem saber de Deus, não querem negar a sua vontade ruim e mal, querem continuar fazendo o que bem entendem, sem se importar com o que Deus pensa, sem se importar se Deus aprova ou reprova aquilo que eu faço. Versículo 8, então ele diz assim: mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, lembra de Zedequias? Um rei bem mau, né? Rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permaneceram nessa terra, como os que vivem no Egito. É interessante aqui, que há um texto, né, mais com uma tradução diferente, fala que junto com o rei Zedequias e os líderes de Zedequias, haviam aquelas pessoas que tinham uma habilidade, né? Ou era ferreiro, ou era um oleiro, uma pessoa que sabia fazer uma coisa muito bem feita. As pessoas eram poupadas para trabalhar para o povo que conquistou aquela terra, né? Então os babilônios fizeram a seleção deles. Então como se os babilônios olhassem aquele povo todo como figo e separasse os figos bons para levar para eles e deixar ali os figos ruins. Essa seleção humana, né? Vamos levar os caras que são bons, os caras que são habilidosos, os caras que têm algum valor, e vamos deixar aí aqueles que nós não temos o menor interesse com essas pessoas. E Deus já olha diferente. Deus fala assim: bons são aqueles que obedecem a minha palavra, os que se exilaram, os que buscaram exílio na Babilônia, porque acreditaram na palavra que Deus tinha falado através do profeta. Fujam dessa terra, saiam desse lugar, se vocês quiserem poupar as suas vidas. E eles fizeram isso. Mas os que não fizeram, os que acreditaram que Israel poderia se defender do exército babilônio, ou os que fugiram para o Egito e não se entregaram para a Babilônia, para esses, Deus diz que, versículo 9, eu os tornarei objeto de terror
e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Então, as pessoas que se rebelaram contra Deus sofreram duas vezes. Sofreram a invasão, foram levados para trabalhar como escravos, foram levados cativos. Aqueles que não morreram no combate com os soldados, né, e foram escravizados naquela terra. E ainda assim receberam neles mesmos uma maldição. E para onde quer que eles fossem, para onde quer que eles fugissem, para qualquer lugar que eles fossem, eles teriam essa marca de serem ridicularizados e carregariam essa maldição com eles, porque não quiseram acreditar na palavra de Deus. Eles tiveram uma oportunidade de não passar por isso, mas não quiseram acreditar, não quiseram dar crédito. Como isso pode ser comparado aos nossos dias? Deus nos deixou a Bíblia escrita para o nosso ensino. Deus enviou e espalhou por todo o mundo missionários, pessoas que levam a palavra de Deus a lugares onde ela não chegou ainda. E essa palavra chegou a muitos lugares, quase toda a Terra, quase todo o planeta Terra tem um exemplar da Bíblia, seja impresso, seja pela internet, seja digital, ou seja impresso, tem a Bíblia. E tem pessoas pregando e falando sobre Jesus, falando sobre o arrependimento, falando sobre a volta de Jesus e o que ele traz com ele nessa volta, que é a punição para os que se rebelaram e a redenção, o resgate, a salvação para aqueles que se refugiaram em Deus. Mas, se nos portamos como figos ruins, figos maus, e não queremos dar ouvido à palavra de Deus, carregaremos essa maldição por toda a eternidade. Mas se nós fizermos como aqueles que se exilaram, porque como Deus estava usando a Babilônia para castigar Israel, se render à Babilônia era o mesmo que se render a Deus. O mesmo que dizer, não vou lutar com Deus. Porque Deus manda dizer para o rei, quando vai pedir lá para Jeremias, pedir um sinal para Deus, pedir uma palavra para Deus, Deus manda dizer através de Jeremias, dizendo assim, eu mesmo lutarei contra vocês. Eu estou com o exército da Babilônia. Então, se render para a Babilônia era o mesmo que se render para Deus. Não adiantava ir para o Egito, fugir dali, ir para um outro lugar, ir para uma outra cidade. Precisava se render para o exército da Babilônia. E aqueles que fizeram isso foram salvos. O Senhor Jesus fala, aquele que perder a sua vida por minha causa, achará. E assim aconteceu com o povo de Israel, e assim acontece nos nossos dias. Deus está falando através dos profetas. O problema é que as pessoas não querem ouvir os profetas que levam a palavra de Deus da forma como ele deixou escrita. As pessoas querem seguir os falsos profetas, que vão profetizar coisas que você quer ganhar, que você quer receber: carro, casa, dinheiro, relacionamento bom e saudável, saúde, todo tipo de coisa que o nosso coração deseja e almeja. É isso que esses profetas dos dias atuais, e também no tempo de Jeremias, é isso que eles levavam. Mas Jeremias era desprezado, e ele mesmo reconhece isso nas declarações que nós vemos aqui no livro de Jeremias. Ele fala, eu sou ridicularizado, as pessoas não acreditam no que eu falo, eu tenho até vontade de parar de falar, mas Deus não permite que eu pare de falar. Essa palavra queima dentro de mim, eu não consigo ficar sem falar, eu tenho que falar, mas as pessoas não querem ouvir. São poucos aqueles que dão crédito à palavra. Mas isso não importa se todo mundo está indo para o abismo. Se eu tive os meus olhos abertos por Deus, se a palavra de Deus falou, tocou no meu coração, e eu enxergo que aquela direção é o abismo, e eu sigo naquela direção, então eu sou um bobão. Então eu sou uma pessoa que não pensa.
sou uma pessoa que eu não estou acreditando naquilo que eu mesmo estou vendo. E nós vemos um mundo que caminha a passos largos para a condenação, que caminha para longe de Deus e não para perto de Deus. Ou eles agem como se estivessem buscando agradar a Deus, mas estão fazendo para eles mesmos um Deus que é segundo a vontade dele, segundo o coração dele, e não o Deus da Bíblia. Não querem semear chorando, não querem passar pela dor, não querem passar pelo sofrimento, querem apenas, ainda que sejam iludidos, eles querem apenas a bênção, não querem sofrer. Essa é a natureza humana, mas Deus tem uma recompensa para aqueles que pacientemente obedecerem às suas palavras, sofrerem o dano, sofrerem a dor, mas crendo, como nós lemos lá em Apocalipse 23, que Deus enxugará toda lágrima e que Ele tem um local de paz, um lugar de descanso para aqueles que esperam nele. Mas para aqueles que se rebelam, ele encerra aqui no versículo 10 dizendo: enviarei contra eles a guerra, a fome, a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. O que Israel já sofreu desde a história que é conhecida no mundo, uma das mais conhecidas é o chamado Holocausto, que aconteceu lá na Alemanha. E as pessoas eram levadas para trabalhar em campos de força. As pessoas eram levadas para morrer em câmeras de gás, os judeus. Mulheres eram estupradas e tratadas como um bicho, como animais. Sofreram por conta da rebeldia, por conta da maldade e de se recusar a se humilhar diante de Deus e reconhecer que Deus é o Senhor. Temos essa oportunidade nos nossos dias. Não pensa que era diferente no tempo de Jeremias, que as pessoas viviam as suas vidas ali achando que nada daquelas profecias que Jeremias trazia iria se cumprir. Eles achavam, isso aí, Jeremias está ficando louco, Jeremias deve ter algum problema mental, ou Jeremias deve ser uma pessoa desgostosa da vida, não casa, não teve filho, não curte, não sai, não vai para balada, não faz nada de interessante, a vida dele é uma chatice. Não vou seguir esse cara, não vou ouvir esse cara porque ele não tem nada de bom para falar. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Não muda nada. As pessoas riam de Jeremias porque falava assim, já passa mais de 23 anos, foram 23 anos pregando ali para o povo de Israel. E o povo falava assim, esse cara sempre fala a mesma coisa, mas não acontece nada do que ele fala. Pessoas falam nos dias de hoje, os crentes estão sempre falando que Jesus volta, e já tem mais de 2000 anos isso aí, Jesus não voltou ainda, deve estar vindo de charrete. Mas Deus tem o tempo dele, assim como demorou para acontecer o que Jeremias havia profetizado no tempo de Israel, mas quando o povo menos esperava, aconteceu exatamente como Jeremias havia profetizado. Assim também, aquilo que a Bíblia fala para os nossos dias vai acontecer. Você pode desprezar essas coisas como o povo de Jeremias, no tempo de Jeremias, fez, a maioria das pessoas. Ou você pode parar e refletir sobre isso, e você pode se colocar diante de Deus no seu canto, arrume um canto sossegado, tranquilo, faça uma oração, fala, Senhor, eu não quero seguir a maioria das pessoas que fazem as coisas do jeito que acham melhor. Eu quero ser abençoado pelo Senhor, ainda que isso me cause dores, ainda que eu tenha que abrir mão dos desejos do meu coração, das coisas que eu gosto de fazer, mas eu não quero ser condenado com a maioria. Eu quero ser abençoado pelo Senhor. Eu quero ter um coração capaz de te conhecer, de conhecer e saber que o Senhor é Senhor. É isso que eu quero. Eu quero que o Senhor olhe
favoravelmente para mim. Você pode fazer essa oração. Não se trata de levantar a mão, vir na frente, nem se trata de ter uma emoção, sentir um arrepio, sentir uma presença diferente. Não é nada disso. O Evangelho não é nada disso. A grande maioria das pessoas que creram no Evangelho, ou que creem no Evangelho, não passam por experiências como essa. É apenas uma decisão simples. Você se colocar diante de Deus e falar, eu vou passar a viver assim a partir de agora. E eu sei que eu tenho falhas, eu sei que eu erro, eu sei que eu vou tropeçar muitas vezes, mas eu não vou voltar a minha mente, o meu coração para as coisas que Deus reprova. Eu vou batalhar e vou lutar, vou me esforçar para fazer aquilo que Deus aprova, para fazer o que é bom, para fazer o que é certo. E confiar que Deus recompensará os que forem passarem pelo crivo dele, pelo critério dele, ele olhar e falar que esse é um figo bom. Que nós possamos ser esse figo bom, esse figo bom para se alimentar, para se comer nas mãos de Deus. E não que nós venhamos a ser longe de nós, que nós venhamos a ser nas mãos de Deus como os figos ruins e intragáveis. Amém? Nós vamos orar, depois nós vamos ter um momento de ceia. Senhor, obrigado por essa palavra, esse capítulo tão pequeno, com apenas 10 versículos, mas com essa mensagem tão atual, que há dois grupos de pessoas. Não existem muitos grupos de pessoas. Existem aqueles que o Senhor olha e aprova, existem aqueles que o Senhor olha e reprova. Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor gosta, se alegra com aqueles que são humildes, com aqueles que reconhecem que o Senhor é Deus, que temem o seu nome, que buscam fazer a sua vontade, que ama o próximo como a ti mesmo. A palavra diz que o Senhor aprova esses que buscam fazer o bem, que buscam fazer a tua vontade, Senhor. Mas a tua palavra diz que o Senhor odeia os arrogantes, os orgulhosos e presunçosos, aqueles que oprimem o pobre, aqueles que humilham os humilhados. Nós pedimos a Deus que o Senhor perdoe primeiramente as nossas falhas, os nossos erros, mas que o Senhor possa cada dia mais fazer, ó Senhor, com que nós possamos te conhecer melhor, que possamos nos aproximar mais do Senhor, que possamos estar preparados para receber a volta do teu Filho, Senhor, sem sermos envergonhados, mas que possamos nos alegrar, Senhor, como o povo de Israel se alegrou quando voltaram para a sua terra natal. Assim nós possamos nos orgulhar quando o Senhor vier nos buscar para nos levar para esse lugar perfeito, como nós lemos hoje na tua promessa, lá em Apocalipse, Senhor. Seja conosco, Pai, nos dá força e perseverança, nos dá coragem, Senhor, para lutar contra o mal que há dentro de nós, para lutar contra o mundo e para lutar contra Satanás. Que nós possamos ficar firmes e fortes, sabendo que a recompensa é certa, Senhor. Assim nós oramos pedindo, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor. Na verdade, a ceia nós celebramos todo dia, primeiro domingo, mas esse domingo fomos traídos pela nossa memória, né? A memória falhou e aí ninguém lembrou de preparar os elementos da ceia. Mas pedimos perdão a Deus, Ele conhece as nossas fraquezas, então transferimos para hoje esta ceia, que é uma prática que nós fazemos para lembrar do que Cristo fez por nós. Mas perguntar, por que os crentes celebram a ceia? É um mandamento do Senhor Jesus. Se quiserem acompanhar isso, está lá em 1 Coríntios, capítulo 11,
versículo 23 em diante, os versículos anteriores vão falar sobre uma situação que a igreja está vivendo de forma errada. Estão celebrando a ceia de uma forma errada. E aqui está a instrução que Paulo traz lá na carta de 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23, ele diz assim: porque também recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, versículo 25, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que eu venha. Então há uma recomendação aqui da Bíblia que nós devemos fazer isso. Agora, quem pode fazer isso? Quem deve e quem pode fazer isso? Versículo 27 diz assim: portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Aqui existem muitas igrejas em que a liderança, todo o sistema da igreja, eles meio que impedem que, sei lá, pessoas que não estejam dentro de um certo padrão, de uma certa situação, impede a participação deles na ceia. Mas eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que cada um deve examinar a si mesmo. Não é minha responsabilidade se você está tomando a ceia indignamente. Porque se você estiver tomando indignamente, não sou eu que vou pagar pelo seu ato indigno. É você mesmo. Então você deve parar e pensar: eu levo a sério isso? Eu tenho realmente um compromisso com Deus, um compromisso com Cristo, um compromisso com a igreja de Cristo? Eu realmente estou comprometido, faço parte dessa nova aliança, ou eu apenas estou fazendo isso por outros motivos, que não crer nele e confiar nele? Então é uma decisão sua. Não sou eu não posso tomar essa decisão por você. É você que deve se colocar diante de Deus e pensar se você está levando a sério isso ou não. Porque se você não estiver levando a sério e você tomar a ceia, você vai ser cobrado por isso. Não sou eu também que vai cobrar, mas o próprio Deus vai cobrar isso de você. Então, nós temos aqui o pão e temos aqui um cálice com suco de uva. Então é um momento para que você reflita, faça a sua oração para com Deus, e depois então eu vou avisar os irmãos que podem vir, aqueles que tomaram a sua decisão, pegar o pão, pegar o cálice, voltar para o seu lugar, esperar que todos peguem do pão e do cálice, e depois todos nós vamos comer o pão juntos e vamos beber o cálice juntos, agradecendo a Deus por ambos, né, pelo pão e pelo cálice. Vamos orar. Faça a sua oração em silêncio, faça a sua reflexão, se você deve ou não participar. Depois nós iniciaremos.
prepare cada coração para este momento, Pai. Sabemos, ó Deus, que este pão é apenas pão, que este suco que está no cálice é apenas um suco, Pai. Que nós sabemos, ó Deus, que o Senhor Jesus, teu Filho amado, Ele é o pão vivo que desce do céu, que nos alimenta, que nós devemos nos alimentar dele todos os dias. O Senhor nos deixou a tua palavra escrita para que nós pudéssemos nos alimentar dela todos os dias. Nós sabemos, ó Deus, que o sangue que o teu Filho derramou na cruz é o que nos purifica de todo o pecado, e é esse mesmo sangue que sela essa nova aliança, da qual nós cremos pela fé que fazemos parte, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos as coisas na tua casa com ordem e decência, com sinceridade de coração, ó Pai. E mais uma vez eu oro pedindo, Senhor, perdoa, Pai, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Você tomou a sua decisão? Pode vir aqui à frente, pega um pedaço de pão, pega um cálice de vinho, volta para o seu lugar e espera todos se servirem, depois nós vamos comer e beber juntos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sozinhos neste mundo e nem nos deixou sem orientação, sem alimento espiritual, mas o Senhor nos deixou a tua palavra, que é o teu Filho que fala em nossos corações. Nós podemos buscá-lo todos os dias, meditando na tua palavra, Senhor. Nós podemos nos alimentar do Senhor. Obrigado, ó Deus. Nós entendemos pela tua palavra que temos o verdadeiro pão que desce do céu. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Tomamos o pão. Também te agradecemos, Senhor, por esse cálice que representa aqui o cálice da nova aliança, o sangue do teu Filho que foi derramado por nós, em nosso favor, em nosso lugar. Agradecemos a Deus porque sem isso nós não poderíamos nos reconciliar com o Senhor. Nós não poderíamos ser amigos. Seríamos eternamente inimigos, ó Pai. Te agradecemos a Deus porque não merecemos, mas o Senhor nos amou e se entregou por nós, em nosso favor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Levamos o cálice. Louvado seja o Senhor nosso Deus por esse amor tão grande demonstrado na cruz. Louvado seja o Senhor porque mesmo nós sendo tão falhos, ó Deus, tão imperfeitos, o Senhor está conosco todos os dias, não desiste de nós, não nos abandona, mas sempre nos corrige quando necessário, sempre nos conduz para um lugar seguro e sempre reforça
a esperança que há em nosso coração para que nós não desanimemos nessa caminhada, Pai. Obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar esse hino 282, chama Maravilha. Som, som. Chegada a cruz do meu Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Quebrou meus laços e me levou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Amém. Pode sentar. Nós temos, pela graça de Deus, na quarta-feira, das 7 às 8 da noite, um dia e uma hora que a gente se reúne para podermos primeiramente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito de bom em nossas vidas. Podemos fazer isso todos os dias em nossa casa, no nosso cantinho de oração, mas esse é o dia que nós fazemos isso juntos, como igreja. E aí nós podemos clamar a esse Deus, primeiramente agradecendo a Ele e também pedindo a Ele socorro nas nossas lutas, dificuldades. Podemos derramar diante dEle as dificuldades que enfrentamos nessa semeadura com lágrimas. Nós podemos clamar ao Senhor para que Ele venha nos buscar, para que Ele nos restaure a nossa pátria, da onde nós pertencemos, que não é este mundo. Então há muitos motivos de oração, muitas questões foram trazidas, pedidos de oração, e nós vimos Deus responder favoravelmente, né? Então também agradecer a Deus por isso. Então quarta-feira das 7 às 8, das 21 às 19, às 20 horas, é o nosso culto de oração. É o Salmo 120, né? Salmo 110, né? 110 ou 120? 110, ficar no 109 e 110 agora. E se Deus quiser, vamos então meditar agora sim em Hebreus, é o finalzinho de Hebreus 5 e o começo do Hebreus 6, né? Uma passagem ali contra a apostasia, né? Então vamos meditar no texto de Hebreus e, se Deus assim permitir, Jeremias 25, né? Vai falar sobre os 70 anos do povo no cativeiro. Aí a promessa já se cumprindo aí, infelizmente uma promessa de castigo e não de bênção, né, para o povo de Israel.
Então, pela manhã, às 9 horas, teremos a IBD com a meditação em Hebreus, das 9 às 11. E à noite, se Deus quiser, o nosso culto, das 6 da tarde, né, às 18 horas, até geralmente 19h30, 20 horas. Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana. Jeremias 25, né? Jeremias 25 à noite, tá bom? São textos que nós temos que ler durante a semana, para que nós ficamos mais familiarizados com o texto, para entender, ajudar na compreensão, né? Para entender melhor. Então leiam durante toda a semana, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana e até quarta-feira, se Deus assim permitir. Amém? Está encerrado. Temos ali um caldinho, um chazinho e algumas coisinhas para beliscar ali.